Desde a infância e por toda a vida, as pessoas desenvolvem certas imagens ou conceitos sobre si mesmas e sobre as outras pessoas. Essas imagens ou conceitos são chamados de personificações. Algumas personificações podem ser bastante exatas, outras podem ser extremamente distorcidas pelas necessidades e ansiedades de quem as cria. Sullivan descreveu 3 personificações básicas que se desenvolvem durante a infância: a mãe boa, a mãe má e o eu. Além dessas, algumas crianças desenvolvem personificações eidéticas durante a infância, como os chamados amigos imaginários. As noções de mãe boa e mãe má descritas por Sullivan são muito semelhantes às noções de seio bom e seio mau que estudamos em Melanie Klein. A personificação mãe má é construída muito cedo pelo bebê. É o resultado das situações nas quais ele não é alimentado na hora em que deseja e não recebe a atenção imediata da figura materna quando chora. Essa personificação não é uma representação fiel da mãe, mas uma imagem vaga que representa as sensações do bebê por não ser cuidado todas as vezes em que deseja. Depois que a personificação mãe má é formada, desenvolve-se a personificação mãe boa como resultado dos comportamentos de cuidado e carinho da figura materna. Note que a mãe má e a mãe boa são resultado das percepções do bebê, ou seja, das diferentes formas como ele percebe o tratamento que recebe da figura materna. Essas duas personificações, mãe má e mãe boa, se unem para formar uma personificação complexa composta por características contraditórias, que são projetadas na mesma pessoa. Essas duas imagens opostas da mãe coexistirão pacificamente durante os primeiros anos do bebê. Durante a infância, a criança desenvolve 3 personificações do eu: o eu mau, o eu bom e o não eu. Essas personificações são os blocos de construção do self, ou do eu propriamente dito, ou seja, da autoimagem do indivíduo. A personificação eu mau desenvolveu-se a partir das experiências de punição e desaprovação que a criança sofre por parte da figura materna. A ansiedade resultante dessas situações é forte o suficiente para fazer a criança acreditar que é má. É importante ressaltar que a personificação do eu mau, assim como todas as demais, é construída nas relações interpessoais, ou seja, a criança só aprende que é má a partir da forma como é tratada, especialmente pela figura materna. A personificação do eu bom emerge a partir das experiências nas quais a criança é recompensada e aprovada. As crianças se sentem bem a respeito de si mesmas quando percebem as relações de ternura provenientes da figura materna. Tais experiências reduzem a ansiedade e alimentam o desenvolvimento da personificação eu bom. Já a personificação não eu resulta de situações nas quais a criança experimenta ansiedade repentina e profunda, geralmente fruto de experiências traumáticas. Essas experiências são negadas pela consciência, não contribuindo para a imagem do eu, mas formando a personificação não eu. Muitas vezes, o conteúdo das personificações não eu manifestam-se em pesadelos, episódios esquizofrênicos e certos comportamentos disfuncionais pela vida fora. As personificações eidéticas são traços imaginários ou amigos invisíveis que as crianças inventam para proteger a autoestima. Esses amigos imaginários podem ser tão importantes para o desenvolvimento da criança quanto as pessoas reais com as quais interage. Mas as personificações eidéticas não estão limitadas às crianças. Muitos adultos veem características fictícias em outras pessoas.
como na neurose de transferência, quando alguém começa a projetar características de pessoas do seu passado nos relacionamentos atuais, o que pode provocar muitos conflitos. Sullivan dividiu a cognição em 3 níveis ou modelos de funcionamento: prototáxico, paratáxico e sintático. Os níveis de cognição se referem a modos de perceber, imaginar e conceber nossas experiências no mundo. As experiências no nível prototáxico são aquelas impossíveis de comunicar aos outros. Já as experiências no nível paratáxico podem ser comunicadas, mas apenas de modo distorcido. Por fim, as experiências no nível sintático são aquelas cujos significados podem ser comunicados de forma adequada. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses níveis de cognição. O nível prototáxico engloba as experiências mais primitivas do bebê. São experiências que não podem ser comunicadas, pois o bebê ainda é incapaz de refletir sobre tais experiências e de colocá-las em palavras. Se ele sente fome, frio ou prazer, consegue apenas reagir a essas sensações pelo choro, riso ou sucção, mas é incapaz de compreender essas experiências e mesmo as reações corporais que resultam dessas experiências. Nos adultos, as experiências prototáxicas são aquelas inconscientes ou parcialmente conscientes, como as sensações estranhas, os sentimentos momentâneos ou as impressões vagas que não conseguimos expressar em palavras. As experiências no nível paratáxico são pré-lógicas e normalmente resultam de falsas relações de causa e efeito. Por exemplo, imaginemos que uma criança sai de casa com sapatos amarelos e de repente começa a chover. Essa coincidência se repete um certo número de vezes e a criança chega à conclusão ilógica que seus sapatos amarelos provocam a chuva. Essa conclusão é uma distorção paratáxica. E muitos de nossos comportamentos na vida adulta são resultado desse nível de cognição. As experiências sintáticas são aquelas cujos significados são validados por 2 ou mais pessoas, e por isso podem ser simbolicamente comunicadas. As palavras e certos gestos são exemplos de experiências desse tipo, pois, em geral, os significados das palavras e dos gestos são compartilhados por diferentes pessoas. Normalmente, as experiências sintáticas começam a ocorrer quando determinados sons ou gestos passam a ter o mesmo significado para pais e filhos. Com a aquisição da linguagem, esse nível de cognição se torna prevalente, embora os níveis prototáxico e paratáxico continuem a operar por toda a vida. Ainda existem vários aspectos a serem explorados na teoria de Sullivan. Voltaremos a ele em vídeos futuros.